Em 2017 foi anunciado o game que fecharia os exclusivos de PlayStation 4 e exploraria o máximo potencial dos consoles. O hype foi imenso, com um teaser impressionante e uma temática inspirada na história medieval da invasão mongol à ilha de Tsushima, no Japão. O jogo era ambicioso e estava há um bom tempo em desenvolvimento pelas mãos da Sucker Punch, a mesma desenvolvedora da saga Infamous. Mas será que esse AAA mundo aberto estava mesmo em boas mãos? Chegamos então em 2020, um ano de ótimos lançamentos. E finalmente o jogo foi lançado, dividindo a comunidade gamer entre obra-prima e jogo decepcionante. Entre as críticas mais comentadas, foi muito falado sobre as texturas mal renderizadas, protagonistas sem carisma, gráficos inconsistentes e jogabilidade morna. Olha gente, essa última me pega muito, viu? Eu discordo de todas essas críticas e considero Ghost of Tsushima uma obra-prima dos videogames. E nesse vídeo eu quero explicar o meu ponto de vista, por que eu acho isso, e olha só, você youtuber que disse que platinou o jogo em apenas 40 horas, seu lugar tá quentinho te esperando, hein, seu mentiroso. Sem perder tempo, Ghost of Tsushima te insere no mundo feudal japonês, lidando com a terrível invasão mongol que assolava o Oriente naquele período, e ali iniciamos uma cena absurda de guerra, um conflito que funciona como um tutorial muito bem feito, muito bonito, e dali o jogo já te ganha, você já fica vislumbrado com aquilo que você está presenciando. E a partir dali o jogo ele avança. E o seu personagem, o personagem principal, o Jin, ele tem uma queda enorme, né? Então a gente acompanha durante a jornada do Jin a ascensão dele, né? Desde a queda que ele sofreu com a derrota em Tsushima até se tornar o fantasma. O nosso objetivo ele é até bem simples, nós temos que libertar a ilha dos mongóis, mas o que realmente encanta nesse jogo é a ilha em si. A ilha de Tsushima, ela é um personagem à parte, ela é cheia de histórias, ela é cheia de mitologias, existem conflitos internos que você vai conhecendo ao decorrer do jogo e você vai se envolvendo com esses conflitos, você vai entendendo mais sobre os moradores daquela ilha, e isso é muito bom num jogo mundo aberto, porque o jogo ele precisa te manter imerso dentro daquele universo para que você continue jogando e explorando. Essa jornada de Ghost of Tsushima ela me lembra até muito The Witcher 3, porque em cada canto do mapa existe uma missão secundária, existe um evento aleatório, um favor a ser cumprido, um segredo e os bônus, né? Os bônus desse jogo você basicamente precisa explorar o mapa. Isso é fundamental para que você fortaleça seu personagem, desbloqueie coisas novas, né, e ganhe amuletos que vão te trazer benefícios diferentes, benefícios que podem upar muito o seu personagem. E a partir daí você vai se tornando uma lenda em Tsushima. Quanto mais você avança, mais quests são liberadas e direta e indiretamente elas estão ligadas. Isso me lembrou bastante até Skyrim, né? Você começa com uma quest pequena e quando você se vê, você está já emaranhado em uma teia de conspiração com deuses, e Ghost of Tsushima também trabalha bem isso, né? Logicamente, dentro do contexto real, né? Aquele contexto histórico que fomos inseridos. Algumas side quests têm até capítulos, então isso interfere diretamente na lore do Jin. De fato, a experiência de Ghost of Tsushima ela é diferente de alguns jogos do gênero. Ela não é grandiosa, não tem monstros gigantes, não tem nenhum monstro demônio à nossa espreita. O monstro aqui são seres humanos, são terríveis humanos, os terríveis mongóis, que eles vão te furar, eles vão te dilacerar à primeira oportunidade. As nossas armas e as nossas armaduras, elas são inspiradas em armaduras e armas reais. E tudo que Jin faz, ele é condizente com o que o humano pode fazer. É bom, mais ou menos, né? O jogo ele toma algumas liberdades, né? Ele tem ali algumas liberdades criativas em relação ao arsenal do Jin, mas nunca ultrapassa o limite do real e do sobrenatural. Na verdade, o jogo ele até brinca com esse misticismo, com a sobrenaturalidade da ilha, as magias, né?
E nós lidamos com mitos e lendas, que são de fato coisas inerentes nessa região oriental. Então naquela época principalmente havia muitos mitos, né? E aos poucos nós vamos desvendando farsas que são forjadas nesse momento de desespero. Então a gente tem ali as famosas fake news, as fake news que as pessoas estão usando do desespero e do medo das outras para poder inserir ali, dizendo que são demônios, que são entidades, mas na verdade o Jin acaba sempre descobrindo que são pessoas mal intencionadas. E por falar em Jin, eu vi muita gente criticando ele, mas na minha opinião eles estão muito enganados. O Jin Sakai, ele é o príncipe herdeiro do clã Sakai. O clã Sakai, por sua vez, é o mais respeitado clã samurai do Japão naquela época. Então eles tinham muito poder, eles tinham muita influência, eles eram respeitados e admirados. Eles eram, na verdade, a última resistência da invasão mongol ao Japão. Então se o clã caísse, o Japão provavelmente iria cair também nas mãos dos mongóis. O clã Sakai tem uma honra inabalável. Eles estão dispostos a dar suas vidas pela ilha de Tsushima, pelo seu lar, pela sua responsabilidade e pela sua honra. Porém, o seu código de honra ele se torna um grande problema no decorrer da jornada. A gente vai entendendo mais sobre isso conforme o jogo avança. E o Jin está totalmente ligado nisso. A arrogância dos Sakais em manter sua honra limpa permitiria que a ilha perecesse nas mãos dos mongóis em troca de manter a sua honra. Ou seja, eles preferem perder a vida, que todo o povo perca sua vida, em função de manter a honra deles intacta, né? Limpa, de acordo com as doutrinas samurais. Ao decorrer da história, o Jin ele prefere perder a sua honra, se tornando um fantasma, se tornando um assassino de mongóis, do que manter a sua honra e perder a ilha. Então é isso que ele faz. Ele abre mão da sua honra, aquela honra inabalável que os samurais tinham, para ele poder se tornar o fantasma. Isso é uma construção de personagem muito bem feita, porque desde o início nós acompanhamos a trajetória e a queda do Jin, e a gente percebe como é difícil para ele, lá no início, abrir mão dessa honra. Foi algo que foi intrinsecamente inserido dentro da mente dele. E no decorrer da história nós vemos como o seu pai, como o seu tio sempre disse para ele que a honra era a coisa mais importante que existia, mas que naquele momento era a honra que estava levando a ilha à ruína, pois eles deveriam adotar novos métodos, deveriam ser menos, até os próprios mongóis, né, eles citam isso, que eles são muito... Os samurais são previsíveis. Essas foram as palavras do Khotun Khan quando ele se deparou com o Jin. Então, eles são previsíveis porque eles querem enfrentar os mongóis de frente, usando a honra, a moral, sendo que os mongóis não têm isso. Eles não têm honra, eles não têm moral, né? Isso é provado no primeiro encontro com o Khotun Khan, onde ele queima lá o general do exército samurai. E o Jin, por causa de tudo isso que aconteceu, ele fica confuso. A gente acompanha esse processo de amadurecimento do Jin pela ótica de que ele vai ter que abrir mão da tua conduta moral, do seu código de honra samurai. O Jin ele é um homem amargurado, ele é sofrido e ele carrega uma enorme culpa desde criança. Mas no decorrer da história isso nunca afeta o seu poder de escolha. Ele sempre acaba fazendo o que é certo e justo, não importa o que está acontecendo. E isso é muito legal, isso é muito bacana de ver, porque mesmo ele abrindo mão da tua honra samurai, entre aspas, né? O Jin ele continua sendo um homem ético, né? Ele continua sendo um homem honrado dentro do que ele acredita. E isso é muito legal, isso é muito bacana. Isso acrescenta muito a lore do personagem. O Jin ele tem um grande coração, então apesar dele ter uma alma ferida pelo passado e se culpar constantemente, isso não afeta a moral dele. Ele continua sendo um homem bom e de grande coração que quer ajudar as pessoas. Isso é muito bem trabalhado. A culpa do Jin
ela vai desde ele não ter conseguido impedir a morte do seu pai, como também não ter conseguido impedir a morte da sua mãe. O seu pai ele morreu assassinado na frente do próprio Jin quando ele era criança, e a mãe morreu de câncer, né? Ela morreu doente. Então não havia nada que ele pudesse fazer, mas mesmo assim ele sempre se cobrou muito, porque todo o clã, o seu tio, né, sempre disse a ele que todo o peso, que todo o legado do clã iria para o Jin. O Jin seria o grande herdeiro. Então ele se cobra muito desde criança. Isso pode fazer até um paralelo, né? Será que nós cobramos muito dos nossos filhos? Somos muito cobrados na juventude e por isso hoje nós nos cobramos. Isso nos faz carregar um fardo imenso, né, para a nossa vida adulta, nos tornando adultos frustrados, amargurados por causa de tanta cobrança, né, e de tantas responsabilidades que foi incumbida a nós pelos nossos pais. Então Ghost of Tsushima também trabalha isso dentro da lore do personagem, né? Nessa jornada, mesmo com esse sentimento de culpa, Jin ele conseguiu lutar contra esses pensamentos negativos que direto assola ele. Inclusive na DLC, né, na ilha de Iki, o Jin ele passa por momentos muito difíceis onde ele é envenenado, então ele precisa lutar contra a própria consciência que o culpa o tempo todo. Isso é muito legal, isso é muito profundo de ver. E o jogo explora a fundo essa psique do Jin, e ele acaba se tornando um líder respeitado, né? Conforme o fantasma ele vai virando uma lenda, ele vai se tornando uma lenda na ilha de Tsushima, ele acaba criando elos e laços com as pessoas, e as pessoas acabam respeitando, considerando um líder, né? Considerando um salvador. Então isso provém da habilidade que o Jin teve de superar o seu passado e aprender a se tornar um líder, né? O jogo ele não explora bem a fundo a lenda do Jin se espalhando, muitas coisas não têm consequências, então isso é até um ponto um pouco negativo da história, mas do pouco que a gente vê, a gente consegue ver que ele até seguidores conseguiu. É um clã que se intitula os Fantasmas de Tsushima, né? Que são pessoas renegados que se rebelaram contra os mongóis por causa do exemplo do Jin. Então, com isso tudo que eu falei, o Jin ele tem sim uma jornada de amadurecimento muito bem estabelecida. Ele sabe muito bem o seu propósito e nada o tira do caminho. Eu acho isso muito bom, porque é um saco a gente acompanhar um protagonista que é indeciso, é cheio de falhas, é uma pessoa de caráter duvidoso. Eu sei que muitos jogos existem essa dualidade, mas dentro da proposta do jogo, que falado muito sobre honra, falado muito sobre essa temática do código de conduta, a gente vê a postura do Jin de acordo, em cada situação, em cada circunstância, em cada conflito. É muito prazeroso de ver. Logicamente, o roteiro do jogo ele não é impecável, ele tem algumas coisas que me incomodam bastante. Por exemplo, o roteiro insiste em colocar o Jin em situações onde claramente ele seria morto, principalmente depois que a lenda do fantasma já se espalhou. A gente se vê numa situação onde ele é capturado, ele poderia ter sido morto a qualquer momento, mas em benefício do roteiro isso não acontece. Então isso me incomoda. Pode incomodar outras pessoas também, mas a gente entende que é um artifício do roteiro para causar drama. Eu acho que não precisa, eu acho que existem outros artifícios que a gente pode usar para contornar essa situação sem precisar apelar pro inacreditável, porque, né, um homem que é o fantasma de Tsushima e que matou tantos mongóis e tá na mão dos mongóis e ele é capturado e nada acontece com ele, é realmente inacreditável. Então a gente precisa acreditar nessas coisas para que a história siga. Mas tirando isso, realmente o roteiro, a história do Jin, a condução da história dele, o que a gente vai descobrindo, né, no decorrer da história, principalmente quando a gente vai para Ilha Iki, que é o que a gente vai entrar agora, que é na DLC, né, que é a expansão fantástica que saiu pro Ghost of Tsushima. Ali na Ilha Iki a gente aprende ainda mais sobre o Jin. Então, a Ilha Iki, o que é? Ela é a expansão fantástica, como eu falei, do Ghost of Tsushima. Ela é uma ilha nova, né, com ainda mais biomas. É muito bonito a ilha. Eu ainda vou falar sobre
os detalhes, a ambientação, os detalhes gráficos. Eu ainda vou chegar nesse ponto, mas é um mapa totalmente diferente. As quests são diferentes, são bem feitas. Existe ainda mais background para a história do Jin. O mapa ele é diferente, você não trafega no mapa da mesma maneira, você precisa dar voltas porque é uma ilha litorânea. Então existem muitas praias, existem muitos penhascos, então é mais difícil, né? Os inimigos são mais complicados de serem combatidos, então isso traz uma grandeza muito grande para essa ilha. É na ilha aí que onde a gente aprende ainda mais sobre o Jin. O Jin ele ganha ainda mais camadas, ele passa por um processo de amadurecimento e perdão, ele acaba confrontando os seus medos, os seus traumas, se perdoando e perdoando outros que também fizeram mal ao seu clã. Ele acaba descobrindo que os samurais eles não eram tão bons assim, eles não tinham tanta honra assim e que eles machucaram e feriram muitas pessoas, assim como outras pessoas também machucaram e feriram a ele e a sua família. Então o Jin acaba percebendo os horrores da guerra, pois a guerra não tem lado. A parte vencedora sempre será o herói na sua versão, o inimigo sempre será o que está do outro lado. Então o Jin ele pôde ver do lado de Ikki quem realmente eram os samurais. Em nenhum momento o jogo ele deixa entender quem estava certo ou errado. Ele apenas mostra os dois lados da mesma moeda e você aí decide, ou você apenas acompanha essa história trágica de vingança e sangue. E é na ilha Ikki que a gente encontra a armadura Sarugami, que para mim é uma das armaduras mais lindas, bem detalhadas que você pode encontrar em qualquer DLC. É uma armadura muito bonita, ela reúne tudo que tem de melhor em todas as armaduras, ela é robusta, mas ao mesmo tempo é versátil. A única coisa que eu não gosto muito nessa armadura é seu capacete, ele é um tanto quanto extravagante, mas eu gosto de usar essa armadura com máscara, que fica muito foda, e você não precisa usar esse capacete maluco do macaco em cima de um galho que fica na sua cabeça. Então você pode usar essa armadura com uma máscara. Tá, agora vamos falar das batalhas. Como são as batalhas de Ghost of Tsushima, que disseram que era morna, que eram batalhas repetitivas? Meus amigos, Ghost of Tsushima tem uma das mecânicas de batalha mais complexas que eu já vi nos videogames. São dezenas de comandos que você pode ter em batalha, dezenas de estratégias, o que você precisa dominar para poder avançar para níveis mais difíceis. E acredite, você vai morrer muito durante a campanha. O jogo é desafiador mesmo na dificuldade normal e você vai apanhar muito até você conseguir pegar o jeito. A dificuldade dos inimigos, elas são aleatórias, tá? Então você vai estar numa vila enfrentando inimigos que você vai estar conseguindo dar conta, e do nada você pode encontrar com alguns bandidos na rua e ser linchado. Aconteceu comigo de eu ter feito, né, um vilarejo, ter libertado um vilarejo, e na minha jornada eu encontrei ali um acampamento de Ronins renegados, né? São aqueles Ronins traidores que a gente descobre a história deles no decorrer do jogo. E eu fui praticamente varrido, varreram o chão com a minha cara e eu fui humilhado ali. E eu me senti mal porque eu tinha acabado de matar um general e fui linchado pelos Ronins. Isso é normal no jogo. Você vai ter momentos onde você vai estar indo muito bem e mais à frente você vai encontrar inimigos impossíveis de serem passados. O jogo vai te castigar até você aprender todos os seus recursos. Todos os recursos eles são fundamentais para que você avance na história e para que você avance no seu progresso com a dificuldade do jogo. Eu confesso que depois que eu desbloqueei todas as skills que são apelonas, né, o Jin tem skills super apelonas, o jogo ele fica mais fácil. E é aí que eu comecei a jogar no modo difícil. Eu apanho ainda tenho algumas certas dificuldades, mas eu confesso que também já está ficando fácil. Conforme você vai jogando, melhor você vai ficando.
Mas convenhamos, né? Eu tô com 180 horas de jogo, ainda não platinei, porque eu realmente me dediquei a esse jogo. Eu quero aprender tudo que ele pode me proporcionar, quero aprender a usar todas as habilidades juntas, em conjunto, formando uma ótima base de ataque e defesa. Então é por isso que eu estou me dedicando com esse jogo. E a partir daí você já consegue ver que as batalhas não são simples, elas são complexas. É difícil você pegar todos os comandos que o jogo te possibilita. Ela é fácil se você ficar apertando o botão, mas isso não tem como. Ghost of Tsushima não te permite ficar apertando o botão. Você vai ter que aprender a usar os recursos do jogo. No jogo você tem duas formas de abordagem. Você pode ser tanto incisivo, você ir no X1, quanto você pode ser furtivo, que é você ir ali no modo assassino, exterminando todos os inimigos sem ser detectados. Então no X1 vai começar uma cutscene. A princípio você elimina o primeiro oponente, que é o oponente que vai de confronto com você, mas depois você vai desbloqueando mais skills, onde você pode eliminar até 3 oponentes se você apertar o botão no timing certo. Cada oponente, de acordo com o seu level, é mais rápido no ataque inicial. Se você errar o ataque, você toma um dano gigantesco e você fica à beira da morte. Se você conseguir acertar o ataque, então ali você tem uma eliminação em massa feita como em cutscene, né? Isso é um pouco complicado, não é tão simples, porque tem inimigos que atacam de forma muito rápida. No início do jogo, por exemplo, que você está mais fraco, os Ronins, assim, você não consegue ser mais rápido que eles. Então você tem que optar por uma abordagem ou eliminando-os sem chamar a atenção deles, sem chamar eles para um confronto direto, ou indo de modo furtivo. Você precisa tomar as duas escolhas. Você pode ir no modo furtivo e fazer essa invasão. O Jin, ele tem várias formas de atrair atenção. Ele pode fazer emboscadas, ele pode criar selos de armadilhas, ele pode fazer assassinatos em massa, em cadeias, né? Você tem skills onde você fica ainda mais silencioso, ainda mais furtivo. Então você pode upar todas essas skills e você escolhe se você quer ter mais dano corpo a corpo, se você quer ser mais furtivo. O jogo ele trabalha com cadenciamento de selo, onde a gente insere esse selo na nossa espada e isso vai nos dando mais atributos. Nas próximas 100 horas você vai ter jogo a dar com pau. Você não vai enjoar desse jogo, porque a batalha dele é impressionantemente ampla. Então você tem várias formas de lutar, você tem vários inimigos, cada inimigo requer um estilo de combate diferente. Isso é muito legal, isso é muito bom para um efeito replay, para você jogar de novo e por muito tempo. Então vamos falar da tão comentada ambientação de Ghost of Tsushima. Meus amigos, como eles fizeram isso rodar no PlayStation 4? O PlayStation 4 é um videogame de 2014 e esse jogo é vislumbrante. É de cair o queixo, de fato. É tudo lindo, é tudo muito meticuloso, as casas, você sente as texturas, você pode sentir a brisa no teu rosto se você estiver jogando numa 4K e você estiver de fato imerso naquele jogo. É um jogo muito imersivo, é um jogo muito bonito e tudo é explorável, tudo que você vê no mapa você pode explorar. O mapa é gigantesco. E o bioma dos mapas são únicos. Você passa por lugares de gelo, por milharais, por vielas, por lugares queimados. Cara, é muita coisa. É tudo muito bonito. E o Jin, ele reage a quase tudo. Ele reage à água, ele reage a matos que são altos, as plantações de trigo, onde ele passa a mão. Se a gente vai andando devagar por ela, e no horizonte a gente sempre vê as lindas belezas da ilha e lugares que nós podemos chegar, lugares que nós estamos indo. Nós vemos o câncer que é a invasão mongol destruindo essa paisagem linda da ilha de Tsushima. Isso não tem preço, isso é muito bonito. Vemos árvores queimadas, vilarejos arrasados e morte. Gente,
como tem morte nesse jogo. É muita morte, é morte para todo canto. Nós vemos corpos pendurados, queimados, amontoados, espalhados. O jogo nunca te deixa esquecer que você está numa guerra. Às vezes você está numa paisagem linda, bela, com uma árvore muito bonita, caindo pétalas vermelhas, mas tem um corpo pendurado. Tem um amontoado de pessoas queimadas do lado de uma linda paisagem. Então o jogo nunca te deixa esquecer o que está acontecendo com aquela ilha e qual é o nosso objetivo. E de vez em quando, não sempre, o Jim comenta sobre esses corpos, né? Eu até acho legal quando eu passo, né, por um lugar que está todo devastado, existe muita morte. Alguns lugares não tem combate, você apenas passa por esses lugares e vê, né, o rastro dos mongóis. E aí eu toco a minha flauta, né, que é uma forma respeitosa de se dedicar, de homenagear os mortos, né, nessa guerra terrível. Então assim, é realmente um jogo muito impressionante, com uma jogabilidade incrível, né, uma ambientação ainda mais incrível. Além da linda ambientação, a trilha sonora também ajuda muito a te imergir naquele jogo, nesse mundo incrível que é Ghost of Tsushima, pois ela reage muito bem aos diversos momentos. É uma trilha que ela não só cadencia os acontecimentos, mas ela reage aos acontecimentos. Isso é incrível. Então, seja acontecimentos contemplativos, ameaça de perigo, novas descobertas, a trilha ela te acompanha, mesmo estando no mundo aberto, o que eu acho impressionante. Geralmente no mundo aberto não existe trilha, ou a trilha ela é apenas um plano de fundo, mas a trilha sonora de Ghost of Tsushima ela acompanha os eventos, e isso é muito legal, é muito imersivo. Eu realmente assim amei a trilha sonora desse jogo. Para mim é uma trilha emocionante, ela é emotiva e ela é enervante. Isso compõe muito bem a jornada do Jim. Então pessoal, como vocês já devem ter percebido, Ghost of Tsushima me encantou do início ao fim. Para mim ele é um marco na história dos games. É uma pena a sua recepção não ter sido tão expressiva quanto eu gostaria. Ele foi lançado em um ano com diversos jogos muito bons também. Mas esse jogo ele precisa de uma atenção especial, ele precisa ser jogado. Se você é sonista, você tem um PlayStation 4, PlayStation 5, é obrigatório você jogar esse jogo. E se você precisa revisitá-lo e jogá-lo por muitos e muitos tempos. É um jogo realmente fantástico. Eu sigo aqui na minha missão de platiná-lo. Então, quantos mais quests eu resolvo, outras 3 aparecem, é uma coisa de louco, um jogo não tem fim. Mas eu vou chegar lá, eu vou platinar esse jogo. Eu não tenho pressa de zerar jogo nenhum, de platinar jogo nenhum. Eu faço no meu tempo, eu gosto de presenciar, eu gosto de experimentar aquela experiência. Existem jogos que você joga pra zerar, e Ghost of Tsushima não é um jogo que você joga pra zerar, é uma experiência. Você vive ali uma experiência naquela ilha e de fato você não quer que acabe. Então essa é a minha opinião sobre o jogo Ghost of Tsushima. Eu gostaria de saber também o que você achou desse jogo. Você já jogou ele? Você tem vontade de jogá-lo? Comente aí embaixo o que você acha de Ghost of Tsushima. Se você assistiu até aqui e você gostou do meu conteúdo, eu estou inaugurando esse canal com esse vídeo. Eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas coisas que eu gosto e algumas opiniões que eu tenho certeza que fogem do padrão. Então eu trarei mais obras subestimadas que, na minha opinião, elas deveriam ser mais valorizadas, e eu quero levantar ainda mais questões como essas para que a gente possa gerar um debate construtivo e uma crítica que possa valer de benefícios para todos vocês, inclusive para mim. Então quero deixar sempre claro que tudo isso que foi falado é somente a minha opinião, e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Pessoal, se inscreve. Curta esse vídeo, é muito importante para mim. Comentem, compartilhe se você achou o assunto bacana. E um forte abraço e até mais.